Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em João, no seu primeiro capítulo, versículo 35, e nós vamos ler até o versículo 42. João, capítulo 1, do 35 até o 42. E o título da nossa mensagem hoje é, na verdade, uma pergunta. E a pergunta é: para quem você aponta? Para quem a sua vida, a sua fala, o seu coração, os seus comportamentos estão apontando? Essa é a pergunta que eu quero fazer você refletir ao longo de toda essa palavra, e assim espero que possamos, até o final dela, entregar ao Senhor uma resposta e, se necessário for, uma mudança também de atitude do nosso coração. João, capítulo 1, versículo 35, vai nos dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. E aquele dia era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Até aqui, Senhor, nós te pedimos mesmo, nos alcança com teu Espírito, nos dando entendimento nessa manhã da tua palavra, para que assim, a partir dela, Senhor, possamos viver com prudência, com sensatez, os princípios do Evangelho, Pai. Nos ajuda a nos tornarmos praticantes da tua palavra cada dia mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O conceito de discipulado, ele está presente no mundo há muito tempo, até mesmo antes de Jesus. Desde os tempos antigos, nós temos relatos históricos do relacionamento entre mestres e discípulos. Isso era algo extremamente comum na Grécia Antiga, tanto que famílias mais abastadas, nos seus recursos, elas investiam nos seus filhos para que pudessem aprender de um bom mestre, oratória e conhecimento filosófico, matemático e assim por diante. Isso era muito comum, e a relação entre essas pessoas, ela era uma relação entre um mestre e um discípulo. A palavra discípulo, ela quer dizer aluno, pupilo, aquele que está no lugar de aprender. E a gente está acostumado a ouvir essa palavra dentro do ambiente da igreja, e muitas vezes não tem essa reflexão de que ela não inicia com o cristianismo, não é uma palavra que Jesus inventa e coloca ali para os seus, mas ele só pega um conceito de algo que já acontecia para as pessoas entenderem qual é o tipo de relação que ele queria ter com os seus. Era essa relação de alguém que é, como diz o texto bíblico, manso e humilde, disposto a ensinar, com outros que vão se tornar os seus amigos e vão aprender vão aprender desse que é poderoso, majestoso, mas que é também manso e humilde. E aqui nós temos em João Batista um cenário de alguém que estava discipulando algumas pessoas. O texto ele vai falar sobre isso. E no discipulado de João Batista existe uma característica bem diferente do padrão que se tinha naquela época. Certo? Acabei de dizer para vocês que isso já acontecia naquele tempo, mas tinha uma característica diferente aqui no João, que precisa inclusive ser resgatada nos nossos dias. A característica que eu quero que vocês percebam na vida de João Batista era de alguém que aponta um caminho. Era um mestre que apontava um caminho.
Um mestre que entendia a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito, o objetivo da sua vida de ser um precursor. Aquele que viria antes daquele que realmente seria chamado de Senhor e Mestre. Aquele que apontaria um caminho. E isso é muito claro para João Batista. E não só para ele, mas aqueles que andavam com João Batista, aqueles que de fato o conheciam, percebiam com clareza essa convicção que ele carregava. Porque João Batista, no seu ministério, ele estava apontando para alguém além de si. Alguém para além dele mesmo. João Batista apontava para um outro. Se vocês olharem não só no capítulo 1 de João, mas em alguns outros textos bíblicos, vocês vão perceber que João, ele não desejava reunir seguidores para si. Esse era o propósito do relacionamento do mestre e do discípulo. Os mestres mais famosos eram aqueles que tinham muitos discípulos. Consequentemente, também eram aqueles que tinham mais recursos, porque as famílias estavam lá bancando. Agora, o João, ele não tinha como propósito reunir seguidores, discípulos para si. A mensagem dele era outra. O padrão do discipulado dele era outro. O seu propósito era de levar pessoas a quem? A Cristo. Ao Cordeiro de Deus. João apontava o caminho até Cristo. E uma coisa interessante e importante, ele não se ofendia quando os seus discípulos deixavam de segui-lo. Ele não ficava triste, não ficava dodói, não ficava magoado quando aqueles que caminhavam com ele deixavam de segui-lo. Porque era nesse momento que João entendia que eles atingiram o seu objetivo. Era nesse momento em que os discípulos percebiam um Cristo e tinham maturidade suficiente para dizer: João, muito obrigado por nos apontar o caminho. Agora nós vamos seguir a Cristo. É isso que o texto vai nos mostrar e a gente vai, mais uma vez, ler aqui alguns versículos e refletir sobre isso. Mas antes de fazer isso, eu quero dizer para você, um bom discípulo do Senhor Jesus, ele não cumpre o seu propósito ao juntar seguidores. Mas ele cumpre o seu propósito quando aqueles que o seguem passam a enxergar Cristo. Esse é o relato de João 1, é o relato de João 4, da mulher samaritana no poço, é o relato de muitos outros homens e mulheres que viveram com Jesus e que se fizeram imitadores dele para que ele fosse percebido. Não é essa a palavra de Paulo? Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Não termina nele. Não é sejam meus imitadores porque eu sou bom, pode confiar. Não, sejam meus imitadores porque eu estou imitando Cristo. Está apontando para ele. Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, ele diz o seguinte, que o discipulado precisa ser muito bem entendido, a definição. E ele traz a definição de discipulado como a doutrina da imitação de Cristo. E para mim, pelo menos, essa é a melhor definição que eu já li a respeito do discipulado. Tem muita gente que escreve sobre isso, mas eu gosto muito dessas palavras, a doutrina da imitação de Cristo. Quando nós falamos sobre discipulado, quando eu falar aqui hoje sobre discipulado, eu quero que você entenda não somente uma relação de alguém que ensina e outro que aprende, mas a postura de alguém que imita Cristo e leva outros também para a imitação de Cristo. Ok? Porque quem ensina pode ensinar a respeito de si. Quem aconselha pode dar as suas opiniões. Agora, aquele que imita Cristo, ele fala sobre Cristo. Ele fala sobre o Senhor e Mestre. Essa foi a postura de João Batista, essa foi a postura de Paulo, foi a postura da mulher do poço, essa é a postura de muitos outros homens, e inclusive é o que Jesus pede de nós. Em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e ele fala assim, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre e o fazem bem porque eu sou. Se eu sou o Senhor e Mestre e fiz essas coisas, é para que, assim como eu fiz, façam vocês também. E aí, depois de alguns versículos, ele diz assim, eu lhes dei o exemplo, para que vocês também façam. Jesus está se colocando no lugar de ser realmente imitado. Por isso, podemos com tranquilidade afirmar que discipulado é a doutrina da imitação de Cristo. E esse é o grande contraste do verdadeiro
discipulado cristão com os conceitos de discipulado daquele tempo e de muitos que nós vemos hoje em dia. Em tempo que muitos querem atrair seguidores, em tempos em que muitos querem, mostrar os seus números e às vezes até compram só para dizer que tem. Hoje nos nossos dias isso é bem possível. João está nos ensinando que o verdadeiro discípulo, ele não está ligando para quantos o seguem, mas para quantos seguem a Cristo. Quero dizer para vocês que não importa se vocês hoje nas redes sociais têm 1.000 seguidores, 10.000, ou se vocês têm 1 milhão, importa quanto deles tem sido levado para Cristo. Quantos deles estão sendo influenciados a partir da sua vida e estão sendo levados ao conhecimento de Cristo. Se você tem 50 pessoas, você tem 50 oportunidades. Se você tem 100 pessoas que te seguem, você tem 100 oportunidades. Se você tem 1.000, 10.000, seja quantos for, essas são as oportunidades que você tem de revelar Cristo a alguém. Eu não quero ser a pessoa que diz para você o que é que você tem que postar, porque isso aí é seu. Mas eu quero te dar um conselho e perceber que nós temos nas nossas mãos talvez a maior ferramenta de evangelismo que já existiu na história. As redes sociais. Todos nós diariamente acessamos as redes sociais. Todos nós diariamente consumimos muitos conteúdos ali. E enquanto nós estamos em silêncio, as pessoas estão falando o que bem pensam. Enquanto nós estamos achando que não é para ficar incomodando, as pessoas não estão nem aí, estão colocando as ideias dela, colocando os conceitos delas diferentes daquilo que nós entendemos como a verdade. E a verdade está sendo silenciada não pelas pessoas que perseguem a verdade. A verdade está sendo silenciada pelos próprios cristãos que não falam nada, que não comunicam. É por isso que há uma provocação no texto bíblico, né? Será que as pedras vão ter que clamar? João Batista falava. E porque falava, não era muito bem visto. Porque falava, apesar de ser filho de sacerdote e poder ter todas as regalias do templo, foi morar no meio do deserto. Poderia comer dos melhores manjares, mas comia gafanhoto. Poderia vestir de roupas sacerdotais com pedras preciosas e servir ao templo, mas se vestia com peles de animais e morava no meio do deserto porque a mensagem que ele carregava muitas vezes ofendia outras pessoas. Mas ainda assim ele pregava essa mensagem, ainda assim ele conseguia alcançar algumas pessoas. E o interessante é de que justamente por ser tão sincero com a sua mensagem, aqueles que ouviam essa mensagem, eles não ficavam só com João. Eles chegavam até Jesus. Então, o nosso primeiro desafio nessa manhã é organizar o nosso coração e ter dentro de nós o mesmo pensamento de João Batista, lá no texto de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O nível de relevância que você vai ter é o Senhor quem vai te dar, pelos propósitos dele. Se a gente for olhar muito bem para o texto bíblico, a nós cabe plantar e regar, enquanto o crescimento vem do Senhor. E esse crescimento pode falar sobre a igreja, pode falar sobre as pessoas que nós influenciamos, as visualizações que nós temos. A nós cabe plantar, a nós cabe regar, a nós cabe ali semear, a nós cabem essas coisas. Proclamar o evangelho da verdade, assim como João fez. Então, a minha pergunta para você hoje é: para quem você aponta? Quando as pessoas te procuram nas redes sociais, quem é que elas veem? Para quem você aponta? Quando as pessoas conversam com você, quem é que elas veem? Quem é que elas percebem? Quando as pessoas escutam falar a respeito de você, qual é o testemunho que chega até elas? Eu sempre dizia para a igreja que eu pastoreava antigamente, e quero começar a dizer para essa também, de que eu quero andar na cidade
E quando eu tropeçar com alguém que conhece o Sérgio, essa pessoa tem que falar assim, não, o Sérgio é uma pessoa de Deus. É uma benção. Quero muito poder andar nessa cidade e quando ouvir falar a respeito de vocês, ouvir falar a respeito do Cristo que habita em vocês. Por isso a pergunta, para quem você aponta nessa manhã é muito importante. Porque apontar para Cristo aqui é fácil. Dentro desse ambiente é muito tranquilo, é muito seguro, é muito confortável. Mas a gente tem um desafio de sair como João Batista, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas redes sociais, e falar e proclamar a respeito do Cristo. Então, quando a gente olha aqui para o texto, eu sempre peço para você ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vê que João estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Certo? Versículo 35 diz, e aí quando ele vê Jesus passar, ele diz em alta voz, eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. E isso para aqueles que o seguiam era uma fala maravilhosa, porque era aqueles que eles esperavam. Eles esperavam pelo Cordeiro de Deus, pelo Messias. Aqui nós temos então uma segunda característica importante na vida de João Batista, que eu também quero desafiar você a ter. Essa característica marcante é da credibilidade das suas palavras. Aqueles que seguiam João Batista, eles assumiam como verdade o que lhes era ensinado. Tanto é que, no momento em que João apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, o que o versículo 37 nos diz? Que os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus imediatamente. Não tem diálogo aqui deles questionando, João, será que é? Será que é mesmo? Tem certeza, cara? Porque às vezes você fala umas bobeiras, às vezes você fala uns negócios assim que... Não, João tinha tanta credibilidade. Ele vivia aquilo que ele falava. Que as pessoas, ao ouvirem João, elas assumiam como verdade aquilo que ele estava dizendo, que ele estava ensinando. E eu quero dizer para você que credibilidade, meus irmãos, nasce quando o discurso se alinha com o gesto. Nasce quando a fala se alinha com a vivência. Não existe outra maneira de nós termos credibilidade. Não é o tanto de pessoas que nos seguem que nos dão credibilidade. Talvez te credencie para algumas coisas, mas credibilidade está no tanto que você consegue viver aquilo que você fala. Está no tanto em que o seu gesto está alinhado com o seu discurso. Você já viu aquele negócio, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? É o exato contrário disso. João fazia aquilo que ele falava. E as pessoas, ao ouvirem João, ouviam esse discurso com muita credibilidade. Ele levava a sério, ele acreditava, ele colocava o seu coração na sua missão. Talvez as pessoas não estejam dando tanto ouvidos para nós, porque elas não estão vendo em nós pessoas que acreditam de verdade na missão que Deus nos deu. Talvez as pessoas não estejam honrando a nossa liderança, o nosso lugar ali, talvez, de falar e dizer alguma coisa, porque elas estão vendo em nós, não estão vendo em nós esse coração, talvez, completamente entregue à missão, de alguém que realmente acredita e que vive aquilo, não só no momento que tem que viver ali, das obrigações, mas que vive no dia a dia. Porque João ele poderia simplesmente sair da caverna e falar, e depois voltar para a caverna e ninguém ia saber como ele vivia. Mas a questão é que o povo sabia, via que ele tinha um compromisso com aquilo que ele falava. E esse compromisso se dava até mesmo nos momentos em que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Talvez você seja, hoje, o único exemplo de vida cristã que alguém vai ter. Pode ser que você seja o único exemplo cristão de uma vida, de alguém que está aí caminhando com você.
E eu quero dizer que o cristianismo é sobre responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade do testemunho recai sobre a sua vida. A gente segue no texto. Então os discípulos disseram ali, né? Ouviram e seguiram Jesus. E Jesus, ele se volta ali para aqueles discípulos, ele vê que eles estão seguindo, e Jesus faz uma pergunta para eles no versículo 38. Jesus fala assim: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Aqui nós encontramos uma das perguntas talvez mais penetrantes de Jesus em todo o Evangelho. Porque ele convida aqueles que estão dando seus primeiros passos na fé, aqueles que estão dando seus primeiros passos ao segui-lo, a refletirem sobre as suas motivações. Imagina, você começa a seguir Jesus e Jesus pergunta para você logo de cara: o que você está procurando em mim? O que você está querendo? Em outras palavras, ele está te perguntando assim: o que significa isso que você está fazendo? O que significa me seguir? Qual é a implicação disso para a sua vida? O que você quer com isso? Você já parou para responder essas perguntas? O que você quer com Cristo? Que implicação isso tem na sua vida, na minha vida? O que isso significa de fato? De fato mesmo. Qual a implicação disso no momento que você sair desse culto? Que diferença faz seguir Cristo quando você levanta e vai para o trabalho? Que diferença faz seguir Cristo quando você está com os seus amigos? Qual é a implicação de se dizer cristão? E a meu ver, os discípulos eles trazem aqui uma resposta brilhante. Uma resposta para fugir, na verdade, da pergunta. Eles fazem outra pergunta. Versículo 38 mesmo. Então Jesus vai lá e pergunta: o que vocês estão procurando? E aí eles: Senhor, onde o Senhor mora? Deram uma escapada ali da pergunta. Mas a resposta é brilhante. Porque quando a gente pensa em morada, nós pensamos em um lugar de intimidade, num lugar de relacionamento, num lugar de liberdade. Não é assim que é a sua casa? Quando você fala do lar, da morada, da casa, é o lugar que você tem maior liberdade. É o lugar que você consegue trazer os relacionamentos que você tem de verdade para dentro dele. É o lugar que você tem intimidade com as pessoas que ali estão. Eles queriam conhecer esse lugar onde Jesus de fato revela quem ele é. Senhor, onde é a sua morada? Onde é que a gente vai te perceber de maneira íntima? Onde é que a gente vai se relacionar com o Senhor? Onde é esse lugar que nós teremos liberdade com o Senhor? Esse ambiente de comunhão, ele exige muita sinceridade. Esse ambiente, essa morada, esse lugar, é nele que a gente precisa se despir de toda aparência enganosa. Não tem como você ficar fingindo ser algo dentro da sua casa, dentro do lugar de intimidade. Nesse lugar a gente tem que se despir mesmo de tudo que é aparência. É um lugar onde o coração é verdadeiramente alcançado. É um lugar onde o coração se quebranta. Não sei se vocês têm aqui, eu espero que sim, mas tempos de oração dentro da sua casa, que você tem liberdade de chorar, tem liberdade de falar com o Senhor. Talvez não com toda a liberdade do mundo. Hoje, pela madrugada, eu estava orando, pensando nesse tempo que nós teríamos aqui, e aí eu queria orar alto, mas eu moro dentro de um prédio, tem vizinho, tem a bebezinha dormindo, tem minha esposa, mas eu estava ali, e andando pela sala, e chorando diante do Senhor, experimentando, antes de vir aqui comunicar algo, essa realidade da morada do Senhor, do lugar em que Ele revela quem Ele é. E sabe o que é o mais interessante de tudo? É que Jesus não devolveu com uma outra pergunta. Jesus agora, ele mostra que ele está completamente aberto para essa conversa.
E ele se coloca à disposição para construir esse relacionamento de intimidade. O que Jesus responde lá no versículo 39? 2 palavrinhas. Venham ver. Olha esse diálogo. O que vocês estão procurando? Senhor, nos mostra a sua morada. Então tá, venham ver. Jesus não perguntou quem eles eram. Jesus não perguntou quanto eles ganhavam. Jesus não perguntou o que eles sabiam fazer, qual era o currículo deles, qual era o dom deles, qual eram as habilidades. Jesus só falou assim, venham ver. Venham ver. Venham ver. E então esses 2 discípulos, um deles nós sabemos o nome, que é André, eles passaram ali um tempo com Jesus. O texto diz no versículo 39 que eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Que privilégio, que maravilha que deve ter sido esse dia. Ficaram com Jesus aquele dia. E era mais ou menos 4 horas da tarde quando André, um daqueles 2, ele sai daquele lugar. E ele toma seu rumo, não sei se ele vai para casa, não sei se ele vai para o trabalho, não sei o que ele vai fazer. Mas o texto diz que André, ele encontrou o seu irmão no meio desse caminho aí. Uma das coisas mais preciosas que você pode fazer com tudo isso que nós estamos falando, todo esse privilégio do relacionamento com Jesus, uma das coisas que você pode, na verdade, que você deve fazer com tudo isso é compartilhar. André, ele saiu de onde Jesus estava com o coração cheio, e ele logo foi compartilhar, e Deus deu o privilégio para ele de encontrar o seu irmão. Quem conheceu Jesus num lugar secreto, num lugar de intimidade, reconhece a necessidade de trazer Jesus a público, de trazer Jesus para a comunidade, de trazer Jesus para as amizades, de trazer Jesus para a família. Quem conheceu Jesus nesse lugar de intimidade, entende que na primeira oportunidade tem que trazer Jesus para esses lugares de fora. E foi isso que aconteceu. André encontra o seu irmão. E olha só, o texto coloca aqui uma exclamação da parte dele. Versículo 41, ele diz: Simão, nós achamos o Messias. A gente lê esse texto e a gente não tem o mesmo sentimento que esses caras tinham. Porque nós não fomos criados dentro da ideia de que o Messias virá. A gente é criado dentro da ideia de que ele voltará, já veio. Mas esses caras estavam por muito tempo esperando o Messias. Os pais deles ensinaram isso, os avós, os bisavós, os trisavós e assim por diante. Geração em geração, o povo estava esperando a vinda do Messias, desde que Daniel profetizou, desde que Ezequiel profetizou, desde os profetas, esse povo estava esperando o Messias. Então você imagina o seu irmão chegando para você e falando para você: cara, nós achamos aquele a quem nós estávamos esperando tanto. Pensa em alguma coisa que você está procurando, que você está querendo, e alguém chega para você: olha, a gente achou. Esse é o sentimento. Simão deve ter se espantado, deve ter se alegrado. Tanto é que o que aconteceu? O Simão sai correndo até Jesus. O André leva ele até Jesus, versículo 42, e o levou a Jesus. E aqui a gente tem uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Esse texto é maravilhoso. Não canso de lê-lo, não canso de pregá-lo. Quando Simão chega diante de Jesus, ele não fala nada. Mas Jesus olha nos olhos de Simão. E Jesus diz para ele assim: você é Simão. Então Jesus mostrou que sabia quem ele era. Você é filho de João. Olha só, não é só o seu nome, eu sei quem é seu pai. Só que é o seguinte, agora você vai ser chamado de Pedro, de Cefas. Quando Pedro é levado até Jesus, ele recebe um novo nome. E, gente, uma das primeiras coisas que acontece quando nós encontramos a Cristo é sermos tratados a respeito da nossa identidade.
Quando nós encontramos Jesus, uma das primeiras coisas que acontece é sermos tratados a respeito da nossa identidade. Talvez Deus não mude o seu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas só a título de curiosidade, por que Deus mudava o nome das pessoas? Porque o nome, ele trazia uma definição para aquilo que a pessoa era. Certo? Na cultura hebraica, o nome, ele trazia as características daquela pessoa. Tanto que a gente vai ver o significado dos nomes, né? E é o prometido de Deus, é aquele que obedece o Senhor, aquele que ama o Senhor. Tanto que Jesus ele muda o nome de Pedro porque ele tinha uma missão para Pedro. E ele precisaria ser pedra. Ele precisaria ser um fundamento, uma rocha. Precisaria ser firme. Jesus tratou a identidade dele. Jesus não viu apenas o Simão que estava diante dele. Jesus viu o Pedro que ele se tornaria. Quando Jesus olha para mim e para você, quando ele olha para cada um de nós, ele não vê apenas quem está diante dele, cheio dos seus medos e cheio das suas limitações. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, ele vê quem nós podemos nos tornar nele. Quando você chega diante de Jesus, ele não vê só o fulaninho. Ele vê quem você pode ser nele. Ele enxerga a identidade que ele tem para você. Ele enxerga a vocação que ele tem para você, para mim, para cada um de nós. Por isso é um privilégio estar diante de Jesus, não só porque ele é o Messias adorado e desejado, mas porque ele nos dá destino, o Senhor nos dá palavras de destino, o Senhor confirma os nossos propósitos, o Senhor confirma os nossos objetivos, o Senhor confirma as nossas vocações, o Senhor, ele define a nossa vida, e é por isso que a gente não pode ter a ousadia de viver nem um instante sequer fora daquilo que é vontade e desejo do Senhor para nós. Meus irmãos, eu poderia estar vendo muitas coisas, fazendo muitas coisas, mas eu sei que eu estou no lugar que Deus me chamou para estar e não há alegria maior do que essa. Embora muitos outros pensem que talvez exista, não existe alegria maior do que quando nós estamos diante de Jesus, entendemos a nossa vocação, entendemos o objetivo, o propósito que Ele tem para nós e passamos assim a seguir. É um grande desafio, porque exige relacionamento. Eles só entenderam porque eles foram para a morada. Eles só entenderam porque eles foram para o lugar de intimidade. Eles só entenderam porque eles foram para o lugar em que Jesus revela quem Ele é e quem nós somos. Então, a questão da identidade, ela é de muita importância para Deus. Ele sabe quem realmente somos. Ele sabe quem nós podemos nos tornar muito antes da gente alcançar esse lugar. Discipulado, então, como eu dizia no começo, é sim a doutrina da imitação de Cristo, mas é também sobre entender a nossa identidade, é sobre entender a nossa vocação, é sobre apontar para além de nós mesmos, é compartilhar aquilo que nós recebemos no secreto. Percebam, há um grande privilégio aqui de seguir Jesus.